sucessor de Jesus Cristo. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os... Assista agora à mensagem dublada de Abdullah Hashim, o autoproclamado Mahdi, dirigida a cristãos, judeus e muçulmanos. Descubra se existe alguma ligação ao anticristo com as afirmações impactantes deste líder religioso que se apresenta como sucessor de Jesus, Maomé e Simão Pedro. Este vídeo tem gerado debates acalorados nas comunidades religiosas e nas redes sociais. E que Deus abençoe Muhammad e a família de Muhammad, os imãs e os Mahdi e o Salam Taslimah. Musa, alayhi salam, Moisés disse: é assim que vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que não foi ideia minha. Se esses homens morrerem de morte natural e sofrerem o destino de toda a humanidade, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir sua boca e engolir eles com tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos ao reino dos mortos, então vocês saberão que esses homens trataram o Senhor com desprezo. Assim que ele terminou de dizer isso, o chão sob eles se partiu, e a terra abriu sua boca e os engoliu. E suas famílias, e todos os associados, a Corá, junto com seus pertences, eles desceram vivos ao reino dos mortos. Com tudo o que possuíam, a terra se fechou sobre eles, e eles pereceram, e desapareceram da comunidade. Ao ouvirem seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Ontem os Ansar do Imam al-Mahdi alayhi salam, os Ansar do Caim da família de Muhammad, Alá, o Altíssimo e sua família. Estou realmente animado para fazer parte disso. Tenha orgulho. Os melhores Ansar na face da terra foram para os 4 cantos da terra, para protestar contra o falso Papa e o falso papado e para dar boas novas do aparecimento do verdadeiro Papa. Os Ansar carregaram a mensagem divina e a entregaram a igrejas e cristãos no Equador, Venezuela, México, Tailândia, Filipinas, Senegal, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Sérvia, Canadá e muito mais, e mais significativamente ao próprio Vaticano. Os crentes estavam na multidão diante do falso Papa na Páscoa, o próprio dia destinado a comemorar a ressurreição de Jesus, alayhi salam, dos mortos. E eles deram boas novas da ascensão do ressuscitador. Eles levantaram as bandeiras de lealdade a alayhi, as bandeiras de não há Deus, senão Deus, e Muhammad é o mensageiro de Deus, e Ali e os imames são as provas de alayhi, e os Mahdis são as provas de alayhi. E menos de 24 horas depois, um grande milagre e sinal ocorreu. Um sinal não menos grandioso do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso Papa. Ele foi morto apenas pelo sopro dos crentes entoando Libeik Yabos Tzadik. E o trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes com Josué,
filho de Nun, alaihi salam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e os sons de suas trombetas fizeram as poderosas muralhas desmoronarem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alaihi salam, que chamou fogo do céu, para mostrar ao povo onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada. E diga: a verdade chegou e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está sempre destinada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara e nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo. Pois o título de Papa não é um título comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vice-regente e sucessor de Jesus Cristo. O Papa, que se sentava no Vaticano, afirmava ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus e a voz divinamente nomeada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus, alaihi salam, nomeou seu sucessor em sua vida e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando disse: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu." Então Jesus, alaihi salam, nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão, outros vocês açoitarão em suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade." Ele também disse: "Por causa disso, Deus em sua sabedoria disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e outros eles perseguirão." Claramente, Jesus falou de profetas que viriam após ele, e ele nomeou o principal entre eles. No entanto, eu lhes digo a verdade. É conveniente, disse Jesus, para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu partir, eu o enviarei a vocês. E nunca houve um homem na história que reivindicou ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah, Alá, o Todo-Poderoso, e sua família. Que a paz esteja com você. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa. E como todo profeta fez antes dele, Davi nomeando Simão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro, assim. Também Muhammad nomeou seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib alaihi salam que após ele viriam 12 imames que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores do Imam al-Mahdi alaihi salam. Os Mahdis Muhammad ibn al-Hassan al-Askari alaihi salam, o remanescente de Deus na terra, Baqiyatullah. É filho de Nerges alaihi salam, descendente de Simão Pedro, e de Imam al-Hassan al-Askari alaihi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali alaihi salam. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi. O sucessor do
Consolador Ahmad, o sucessor de Simão. Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Eu sou como Zulkarnain, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. De acordo com vocês, Jesus, alaihi salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Mas eu sou esse servo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos, alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei. Se você tem dúvidas sobre mim ou sobre o que eu digo, então eu não digo a você para me seguir cegamente. Eu digo a você: volte a Hashem se você for judeu. Se você for cristão, volte e ore e pergunte a Jesus. Se você for muçulmano, volte e pergunte a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês todos não afirmam ter Deus com vocês? Voltem e perguntem sinceramente ao Criador: este homem está mentindo ou não? Deus não disse no Tanakh? Responder antes de ouvir, isso é tolice e vergonha. Jesus não disse: não julgueis pelas aparências, mas julgai com justo julgamento. Allah subhanahu wa ta'ala não disse no Alcorão: ó vós que credes, mesmo que uma pessoa perversa venha a vós com notícias, então verifiquem-nas, para que não prejudiquem um povo por ignorância e se arrependam do que fizeram. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Espírito Santo, a Jesus, aos profetas e mensageiros, aos arcanjos acima, que testemunhem em meu favor e mostrem ao povo um sinal. Vou apresentar aqui a crença da religião Ahmad e as profecias bíblicas para ver se de fato é o anticristo e estamos vivendo a teoria meso-tribulacionismo umide. Confira. Crenças da religião Ahmad da paz e da luz. A religião Ahmad da paz e da luz é um movimento religioso fundado por Abdullah Hashim, que se autoproclama Mahdi, uma figura messiânica esperada no islamismo. Este movimento apresenta uma teologia sincrética, combinando elementos do islamismo xiita, esoterismo islâmico, gnosticismo cristão e misticismo ocidental. Algumas de suas crenças incluem reencarnação e transmigração da alma. Acreditam que almas podem reencarnar e transmigrar entre diferentes corpos ao longo do tempo. Localização da Kaaba. Afirmam que a verdadeira Kaaba está localizada em Petra, na Jordânia, e não em Meca. Práticas religiosas adaptadas. Consideram que o mês do Ramadã coincide com dezembro e que a oração de sexta-feira não é obrigatória. Posturas sociais liberais. Permitem o consumo moderado de álcool. Não exigem o uso de véus religiosos e aceitam membros da comunidade LGBTQ+. Reinterpretações teológicas propõem que figuras históricas como Jesus, Maomé e outros têm conexões espirituais e que eventos bíblicos islâmicos tradicionais devem ser reinterpretados à luz de suas doutrinas. Essas crenças e práticas têm sido amplamente rejeitadas por comunidades religiosas tradicionais que consideram o movimento herético.
Além disso, o grupo enfrentou críticas e perseguições em diversos países devido às suas doutrinas não convencionais. Profecias bíblicas sobre o Anticristo. Na Bíblia, o termo Anticristo aparece principalmente nas epístolas de João, referindo-se àqueles que negam que Jesus é o Cristo e que negam o Pai e o Filho. Além disso, o livro do Apocalipse descreve figuras simbólicas, como a besta, que muitos interpretam como representações do Anticristo. Características atribuídas ao Anticristo. Negações fundamentais. Aquele que nega que Jesus é o Cristo e que nega o Pai e o Filho. Engano e oposição. Descrito como um enganador que se opõe a Cristo e à verdade. Poder e autoridade. Terá grande influência, realizando sinais e maravilhas para enganar muitos. Perseguição aos fiéis. Perseguirá os seguidores de Cristo e buscará estabelecer domínio sobre todas as nações.